Responde a mensagem que eu te mandei. Te mandei mensagem ontem perguntando. Responde agora. Não quer responder a mim? Responde a jornalistas que façam pergunta. Não é baba-ovo, não. Nem influenciador lambibota. Vai lá, pô. Se manifeste. Falou tanto no domingo, fala agora. É difícil. É um processo. É um né, processo. E quando você vai chegando nos níveis de contratação de um Flamengo, você tem que ter mais responsabilidade ainda. Se você errar, é milhões. E não é só na contratação, não. São 4, 5 anos de contrato. Esse tamanho todo, mas se errar 2, 3 contratações, tu erra hoje em 100 milhões de dólares. Fala, rapaziada, pelo visto a negociação do Almada azedou, pessoal. Pelo visto vai pro River mesmo. O José Boto viajou para tentar convencê-lo na Argentina, mas pelo visto, pelo tom das conversas, não deu certo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Maílson e você tá no Maílson Foot React e vamos analisar aqui as principais informações do giro de notícias do Flamengo. Vamos lá? Vamos começar aqui por esse vídeo do José Boto, onde ele fala sobre o Thiago Almada. Primeiro dizer que o motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, isso seria estúpido parte do Almada se eu tivesse que lá ir convencê-lo da grandeza do Flamengo, quando ele jogou aqui 6 meses e sabe isso tão bem como nós todos. Havia vários assuntos que eu tinha que tratar lá, do interesse do Flamengo, e um deles, claro, era o Almada, e aquilo que eu fui lá dizer é que nós não... Para ficar bem claro para eles, nós não entraríamos em leilões, ou seja, aquilo que nós já tínhamos combinado é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo. Primeiro dizer que o... Rapaziada, aqui o Boto ele deu uma tentada de desmentida, né? Não fui pra Argentina pra tratar só do Almada, não. Foi sim, cara. Fui pra Argentina porque é vexatório pra eles, porque eles praticamente deram o Almada como certo e o Almada vai fechar com outro time. Vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Tem mais entrevista aqui do José Boto. fosse fácil fazer contratações de jogadores no auge da carreira, com 25, como é o caso do Almada e de outros, se fosse fácil, não havia só 7 na história do futebol brasileiro. Depois que, por fim, e não responda mais nada, deixar um recado a toda a gente e aos torcedores também, porque é assim, nós não podemos querer, e eu ouço muita gente a criticar os valores que se pagaram por este e por aquele jogador, nós não podemos querer jogadores, como é que vocês dizem, medalhões, não é? Jogadores ainda por cima no auge da carreira e pagar como se fossem promessas. E também não podemos ter promessas, pagar como se fossem promessas, e esperarmos dele aquilo que esperamos dos medalhões. Em Portugal nós dizemos isto: comer lagosta ao preço de sardinha não existe. E comer sardinha a pensar que está a comer lagosta também não. Tá? Pessoal, obrigado. Cara, o Boto é muito ruim, cara. O Boto, ele é muito fraco. Pensa num erro absurdo do BAP, foi trazer o José Boto, cara. Aqui ele simplesmente tá dando desculpa. Porque a negociação era muito difícil. Cara, tu simplesmente foi lá e jogou uma montanha de dinheiro, cara. Não era pra ser difícil, não. Não era pra ser difícil, não. Difícil é você trazer um Bruno Henrique praticamente de graça, como foi feito, como o Flamengo já conseguiu fazer. Mas na época, a gente tratava o Marcos Braz como se ele fosse um lixo. E aí esse inútil aqui, o cara não consegue fechar nada, cara, nada, só consegue fechar as coisas jogando uma bomba de dinheiro. Cara, é complicado. A gente vai analisar aqui e ainda tem a opinião dos jornalistas em relação ao José Boto. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. E aqui a gente tem o Flávio Prado dando uma opinião bem interessante, que é em relação ao Almada não querer vir pro Flamengo. Vamos dar uma olhada? Futebol de hoje. E o Almada, o problema todo o Almada prefere jogar na Argentina porque ele é argentino. O que faria o Almada vir para o Brasil? Dinheiro. Só que agora o River passou a ser um time competitivo em termos financeiros. Então, um argentino vai preferir jogar na Argentina se ele estiver ganhando mais ou menos a mesma coisa, como o Pedro falou. O Palmeiras chegou no valor do River. Entre o River e o Palmeiras, não é o Palmeiras, que é um time brasileiro, um time argentino. Ele é argentino. Fosse um brasileiro, ele preferia jogar no Brasil. Então, normal, ele vai dar preferência para o futebol argentino e agora tem um time lá com bala na agulha para segurar. Que antes o Palmeiras e o Flamengo chegavam com dinheiro tal, o Botafogo, que, né, na época do Textor, aquela ilusão Textor e tal, era um dinheiro que não dava para comparar. Então, você fala, puta, ganhar 10, 15 vezes mais para jogar em Buenos Aires vai ganhar menos? 10 vezes menos? Não. Agora, futebol de hoje. Cara, e o Flávio Prado aqui tá certo também. Você vai dar preferência para jogar no seu país, né? Se você tá voltando da Europa, você vai dar preferência para jogar no seu país. Mas eu acho que é incomparável, cara. Você ter a chance de jogar no Flamengo. O River é o maior da Argentina, mas eu não imagino, por mais que o River, nesse momento, teve uma injeção de dinheiro muito grande,
Eu não imagino que o River vá ganhar tudo nos próximos anos. E o Flamengo tem esse potencial, né? O Flamengo tem capacidade para isso. Mas preferência do jogador e vida que segue. O Flamengo é maior do que qualquer jogador. E aí vamos dar uma olhada aqui no tão criticado Marcos Braz, que o pessoal demonizava. Não, que bom José Boto, porque ele é europeu. José Boto vem da Europa, ele sabe o que tá fazendo, sabe. A gente tá vendo como ele sabe o que tá fazendo. Vamos ver aqui o Marcos Braz falando. Tem a desgraça da negociação, que é o vazamento. Por quê? Eu achei muito engraçado quando eu saí do Flamengo. Não ia vazar, que não vaza mais. Vaza tudo, vaza sempre. Por quê? O Almada já deve ter falado pra mulher dele. Vamos voltar pro Rio de Janeiro? Ela fala com a melhor amiga. Ela já tem que saber se ela vai matricular o filho no colégio ou não. E assim vai. Agora o cara pra passar uma notícia, não é na redação da Folha de São Paulo, mais numa redação do Globo. Agora passou aqui por Cash, tu desgraça a operação igual a BBC de Londres. E às vezes você vai ficando refém da pressão que você tem pra contratar. Não, deixou pra contratar no final, é um absurdo. Agora como é que tá? É difícil. É um processo, É um né, processo. E quando você vai chegando nos níveis de contratação de um Flamengo, você tem que ter mais responsabilidade ainda. Se você errar, tu erra em milhões. E não é só na contratação, não. São 4, 5 anos de contrato. São Paulo e Barcelona. Não estou falando da instituição, pelo amor de Deus. Eu tenho o maior respeito. O que o Flamengo tem que ser? Tem que ser igual ao São Paulo e tem que ser igual ao Barcelona. Em uma temporada, com Dembélé, Griezmann e o Coutinho, quebrou o Barcelona. O Flamengo tá nesse tamanho todo, mas se errar 2, 3 contratações, tu erra hoje em 100 milhões de dólares. Embora muitas pessoas não tenham tido a responsabilidade comigo, eu sou um cara que eu tenho muita responsabilidade, inclusive com os dirigentes do Flamengo que lá estão hoje. Porque eu sei quanto é difícil, tem um ajuste com o financeiro, tem um ajuste com a comissão técnica. É difícil. Cara, entrevista excelente do Marcos Braz aqui, cara. E realmente foi como eu falei, né? O Marcos Braz, ele era demonizado por uma parte da torcida, pela imprensa, por tudo. E hoje a gente tá vendo que não era tão fácil, né? Não é tão fácil trazer um Gabigol pelo preço que custou. Não é tão fácil trazer um Bruno Henrique praticamente de graça. Não é tão fácil trazer um Diego. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. A gente vê aí. A negociação do Paquetá custou mais de 50 milhões de euros, cara. O Paquetá é muito bom jogador, é cria do Flamengo, só que, cara, é muito dinheiro. E como ele falou, se você começar a errar essas negociações, se você começa a fazer contratações erradas nesse nível, nesse montante de valor, cara, a chance das coisas começarem a desandar é muito grande. Porque realmente, você faz 2, 3 contratações, são 100 milhões de euros que você injetou. E se aquilo ali não te dá retorno esportivo, cara, vai ficando difícil. Então, eu tenho uma preocupação muito séria em relação a BAP e José Boto, sendo bem sincero. Inclusive, tem um vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar aqui no card, que é vídeo em que eu falo como eu tenho uma preocupação em relação a esses dois caras. Eu não confio no BAP e no José Boto, cara, nem um pouco. Você confia? Deixa aí nos comentários. Fala aí o que é que você acha. Se você concorda, se você não concorda. Vamos dar continuidade aqui. E aí, pessoal, tem aqui um pouquinho do Rodrigo Viga, falando sobre o Flamengo, que agora sim, né? Quando o time começa a perder, o time já não presta mais. Esse time aqui não é o time que chegou na final do Mundial contra o PSG. Não é o time que foi campeão, amassando todo mundo. E aí, um monte de gente começa a falar que o time não presta mais, que o time tá inchado, que o time isso, que o time aquilo. Vamos dar uma escutada aqui no Rodrigo Viga, sobre o que ele tem a falar. O problema do Flamengo não é dinheiro, como não é também para Palmeiras. Dois clubes se fortaleceram, se robusteceram a tal ponto que o problema não está na arrecadação, não está na receita, está sim na gestão, está na administração. Ou seja, como é que esses dois clubes administram sua grana, seus recursos e suas finanças. O Flamengo, por exemplo, gastou 900 milhões de reais desde a era BAP, né? Desde que começou a gestão do BAP, na contratação de jogadores. Vendeu jogadores, vendeu atletas. É verdade. Vendeu totalizando 600 milhões de reais. Agora, qual é o saldo? São os 300 milhões que o Flamengo líquidos gastou ou contratações que não foram bem sucedidas? Eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan, viu, Boni, Pacincani, eu vi espectador internauta desse PAN na área, que o Flamengo precisa trocar a roda do carro com o carro em movimento. O que eu estou querendo dizer com isso? No andamento das competições, fazer essa oxigenação, essa reformulação de seu elenco. Para isso, precisa, além de dinheiro,
muita coragem, porque quando você faz essa transição, você pode estar colocando em xeque, colocando em risco a conquista de títulos. E a torcida do Flamengo ficou muito, mas muito mal acostumada com a conquista de troféus ao longo dos últimos anos. O Palmeiras ficou um tempão, aí ficou 2 anos sem ganhar nada, mas existe uma certa benevolência, uma certa tolerância maior da torcida alviverde do que da torcida rubro-negra, que quer ganhar tudo que vê pela frente. Esse ano não vai acontecer. A Copa do Brasil já foi para a bala. E na Libertadores tem um adversário difícil, que é o Cruzeiro, que não foi muito bem nesse final de semana, mas continua sendo o Cruzeiro. Na Libertadores da América, vamos ver o que vai acontecer com aquele que fez a melhor campanha na primeira etapa. Então, acho que dinheiro para o Flamengo não é problema. O problema está na forma, como o Flamengo está usando o dinheiro e como o Flamengo está insistindo em algumas peças que custam caro. Vou falar de Everton Cebolinha, que vai embora no final do ano. Estão falando de Saúl, estão falando de De La Cruz, estão falando de Luiz Araújo. É um elenco inchado. Mas dinheiro nem sempre é sinônimo de felicidade e dinheiro também não é sinônimo de qualidade. Cara, eu concordo em parte aqui com o Rodrigo Viga, mas você acha que o elenco do Flamengo tá inchado hoje, pessoal? Comenta aí, o que é que vocês acham? Cara, eu acho que tem algumas posições que você tem ali alguns jogadores que não estão rendendo, como é o caso da volância, onde você tem um Saúl, você tem o De La Cruz, que são jogadores claramente que não estão rendendo, que não estão entregando e que têm salários altíssimos e que o Flamengo deveria negociar. Mas o restante, cara, é o mesmo time que o Felipe Luiz fez esse time amassar todo mundo na temporada passada. É o mesmo time que o Felipe Luiz levou para a final do Mundial. É o mesmo time que o Felipe Luiz colocou para bater de frente com todos os europeus. Então, quando começa a perder, quando as coisas começam a dar errado, ninguém presta mais, entendeu? Ninguém presta mais. Enfim, vamos dar continuidade aqui, pessoal. E aqui, pessoal, a gente entra na parte dos jornalistas cobrando, tá? Cobrando. Você tem aqui o Mauro César cobrando o BAP. Vamos dar uma olhada aqui no que o Mauro César falou em relação ao BAP. Responde a mensagem que eu te mandei. Te mandei mensagem ontem perguntando. Responde agora. Não quer responder a mim? Responde a jornalistas que façam pergunta. Não é baba-ovo, não. Nem influenciador lambibota. Vai lá, pô. Se manifeste. Falou tanto no domingo, fala agora. Mas fale coisas que traduzam a realidade. Não vim com essa conversa de que... Não, olha, porque o Leonardo Jardim, ele chama de Leonardo, já fez isso, fez aquilo. Falei, fez algumas coisas até boas em dado momento. Mas o trabalho está muito ruim. E é sua responsabilidade. Você fez a troca, cara. Como se amanhã o Flamengo for campeão, aumentar o faturamento, tudo, você vai ser elogiado. O Flamengo faturar 3 bilhões na gestão dele. Você fala o quê? Não, ele multiplicou o faturamento do Flamengo, uma grande gestão, vai ser elogiado também. Mas no futebol, olha, nem o Eduardo Bandeira de Melo, que também foi um cara muito sério do Flamengo, mas muito mal na gestão do futebol, acho que conseguiu ser tão ruim como o BAP está sendo nesse ano de 2026. Tem umas coisas, Fábio, que intimidade, perguntar o que você está querendo saber dele? Eu perguntei para ele o que vai acontecer, se o trem vai voltar para os trilhos, quais são as providências que ele vai tomar, se vai tomar alguma providência, né? Se ele acha que tá no caminho se certo. consegue colocar o trem no caminho certo. Basicamente foi isso que eu perguntei. Mandei uma mensagem para ele perguntando. Que o pessoal, outro dia o Thiago falou, não, porque o BAP fala contigo. Não, ele não fala comigo, fala quando ele quer falar. Comigo e com outros jornalistas. Porque ele sabe que eu não vou ficar aqui alisando ele nem ninguém, não estou aqui para alisar ninguém, não sou amigo de ninguém, estou aqui para fazer pergunta e para trazer as informações, né? Mas estava domingo todo pimpão falando, poderia agora falar com o jornal. Mas não adianta dar coletiva também para meia dúzia de puxa-saco, né? Essas coletivas também hoje em dia eu vou te contar, né? Podia trazer o repórter lá da entrevista do Palmeiras, aquele lá é bom. Não tem essas coisas assim, Flávio, que a própria Copa do Mundo, quando o Brasil ganha do Japão no último minuto, certo? Cara, aqui ele vai entrar em outro assunto, mas, cara, o Mauro César tá certíssimo, cara. O Mauro César é muito bom, né, cara? Sempre elogio o Mauro César, é enjoado, mas ele faz o trabalho de um jornalista. É isso que o jornalista ele tem que fazer. Ele tem que cobrar. E ele tá cobrando o BAP, cara. Porque ninguém fala do BAP, cara. Todo mundo só fala de Jardim. Mas foi o BAP que trouxe, cara. Foi o BAP que bancou, que bateu no peito e falou assim, ó. Eu vou demitir o Felipe Luiz por vaidade, porque é um treinador que foi trazido de outra gestão. Eu vou demiti-lo e vou contratar outro treinador aqui. Um europeu, um muito melhor. E esse cara não tá dando resultado. Então, é o BAP que precisa ser cobrado. E agora, nesse jogo que o Flamengo tem no final de semana, contra o Vitória... Se o Flamengo não for bem novamente, o que a gente vai fazer? A temporada do Flamengo pode terminar agora em agosto, cara. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro, se o Flamengo for mal contra o Cruzeiro, um Cruzeiro está se organizando, treinado pelo Arthur Jorge, que todo mundo sabe que é um excelente treinador, e que o Cruzeiro tem um bom elenco. E o Cruzeiro contra o Flamengo tem a tendência de dificultar jogos. Então vai ser uma partida difícil. E a gente tem no banco um treinador que não está conseguindo fazer o time jogar, que os atletas dão entrevista, deixando a entender que
as ideias do treinador não estão funcionando bem, cara, a gente pode ter o ano terminando em agosto. Isso é culpa do BAP e do José Boto. É culpa dos dois. Só que ninguém cobra. Por isso que eu gosto tanto do Mauro César. Porque ele vai lá e aperta no calcanhar. Que é o certo. É o que um jornalista deveria fazer. Ele tá cobrando o certo. E aí vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Que aí a gente tem também aqui o pessoal, o Arnaldo e o Mauro, analisando as contratações do Flamengo, né? Vamos dar uma olhada? Valeu a pena o Flamengo botar o pé na porta e falar eu quero o Paquetá amanhã, antes do final da temporada? Por um projeto, a temporada do futebol brasileiro é agora que ela se define, certo? Por trás do projeto do jogador também tinha a Copa do Mundo, 45 dias. O Flamengo vai para tirar o jogador do West Ham naquele momento, o West Ham chegou, aí que tá. Aí não era o West Ham que estava com pressa, era o Flamengo que estava com pressa. O West Ham falou então, não, quero mais. Aí você vê no total, a negociação já durou quase 50 milhões de euros. Mais. E você falava isso na época. O Mauro falava, olha, não é só o que está sendo pago ao clube, são todos os encargos, não sei o que lá. Pensa se valeu a pena ir tão a fundo naquele momento. Se o Flamengo fosse contratar o Paquetá agora, pós-Copa, ele ia pagar metade do preço, possivelmente. O West Ham rebaixado, sim. O jogador não tem valor. Em uma boa negociação, você deixa essa venda até engatilhada. Ninguém está engatilhado. Você deixa meio que amarrado. O Paquetá queria vir de qualquer maneira. Então, Paquetá, a gente traz você no final da temporada. A condição é essa. Mas as negociações são ruins. As negociações todas são ruins. Ele é ruim do trabalho dele, apenas isso. Pode ser uma pessoa sensacional, contar piada, sei lá. Mas o cara é ruim no trabalho dele, gente. Nada. Sei lá, faça o que for, mas ele é ruim. O trabalho é ruim. É muito ruim. E esse do Almada agora vai ser, se não contratar, vai ser a grande vergonha, o que é muito perigoso. Que não vai contratar, né? E é exatamente por isso que ele tá tão agoniado, cara. Porque realmente é muito vergonhoso. Por isso que ele tá indo pra Argentina e tudo mais. Realmente é muito vergonhoso, cara. Porque pra evitar o vexame, capaz de abrir mais o cofre. Aí vamos ver se o presidente do clube controla isso ou não, né? Ou se vai junto nessa loucura. Olha. Que, pelo visto, tá indo junto na loucura, cara. Bom vídeo aqui do Pérola Esportiva, tá? Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Porque, cara, já comentei aqui. Eu já tô de saco cheio do José Boto, cara. Saco cheio. É muito ruim. É muito ruim profissional, cara. Muito, muito ruim mesmo. Vamos lá. Vamos ver mais um vídeo aqui do Mauro César. Dele criticando mais uma vez as negociações do Flamengo. Vamos dar uma olhada. O que eu sei é que está publicado, que todo mundo sabe, mas isso não é novidade. A gente já sabia que o Paquetá custou 42 milhões e que chegou a pouco mais de 50 com impostos, taxas e comissões. Já foi divulgado na época, extraoficialmente, valores do Andro, os 9 milhões e pouco fora taxas e comissões, etc., do Vitão. Isso tudo diz muito sobre o trabalho muito fraco do senhor José Boto, que gasta mais do que gastava o Marcos Braz, se bobear. Não tem nenhum diferencial em relação ao Rodrigo Caetano, esses outros que passaram pelo Flamengo. Acho até que em alguns aspectos ele é pior. Não me parece um bom gestor. O pessoal comenta muito que muita gente no CT não gosta dele e tal. Não trouxe nenhum jogador de scout, trouxe um ucraniano lá, que é o chefe do scout, que não apontou nenhum jogador. O Flamengo não achou nenhum Pablo Mari, ainda tem a cara de pau de falar de vez em quando, não, porque no Flamengo não dá para trazer jogador sem muito nome, a torcida não aceita. O Pablo Mari chegou no Flamengo, foi titular e campeão. O Rodrigo Caio chegou com um histórico de lesões, foi recuperado, jogou, deu retorno técnico, depois voltou a ter lesões, acabou pendurando a chuteira posteriormente e ajudou o Flamengo como auxiliar técnico do Felipe Luiz no ano passado. Então, assim, não é verdade que a torcida não vai aceitar, não vai ser jogador ruim. Agora, tem que ter a capacidade de identificar bons jogadores com uma relação custo-benefício melhor. Eu vou passar o resto do ano aqui lembrando que ele não conseguiu contratar nenhum centroavante, continua procurando um meia e um ponta, que agora esse devaneio do Luiz Henrique, o Flamengo não está no momento para fazer esse investimento nesses dois jogadores. Um ou outro, se é que dá, depois de gastar todo esse dinheiro, tá? Então a gente já faz o alerta agora. O que está acontecendo? Ainda mais com o risco real de ser eliminado da Libertadores, pelo que vem jogando, o risco é real, já era, agora mais ainda contra o Cruzeiro, que é um bom time, e também não se sabe o que vai ser o brasileiro. Então o resto do ano do Flamengo pode ser muito ruim, pode ser ótimo, pode ser tudo ou nada, né? Enquanto o Atlético Paranaense tem o artilheiro do campeonato, custou 5 milhões de dólares, o Viveiros, e foi contratado para jogar a Série B ano passado, quando chegou ao time lá de Curitiba. O Boto não é capaz de trazer um jogador assim. Então, um trabalho muito ruim. Perfeito, pessoal, perfeito. Mauro César, certíssimo aqui o trabalho horrível do José Boto. A gente tá somente com o Pedro ali no ataque. Você tem o Alcian, que é um garoto da base.
Desde o ano passado que se fala da contratação de um centroavante e que não sai nada, cara, que não chega nada. Já se especulou vários e vários nomes, Marcos Leonardo, o cara lá que foi pro West Ham, o Castelhanos, né? E não chegou ninguém. Então, é realmente um trabalho muito ruim. Eu também concordo que não dá de fazer investimento nos 2 jogadores, Luiz Henrique e Almada. Mas agora, como o Almada provavelmente melou, não vai vir mais, a não ser que o José Boto faça uma loucura, que ele foi lá na Argentina fazer uma loucura e investiu uma bola gigantesca para convencer o jogador, que o cara já tava praticamente fechado com o River. A não ser que ele faça uma loucura, que ele ferra o Flamengo. Provavelmente o Almada vai pro River. Talvez isso aí abra espaço pra gente trazer um Luiz Henrique, que eu acho que faz muito mais sentido pro Flamengo. O Flamengo precisa muito mais de um ponta pelo lado direito que tenha gols, que entregue gols, do que de um cara que seja um motorzinho. Porque isso, mas é um substituto para Arrascaeta. O Almada não é um substituto para Arrascaeta. São funções diferentes. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre isso, vou deixar aqui no card. São funções completamente diferentes. Quem é substituto para Arrascaeta pode ser um Paquetá da vida. O Paquetá é um meia. Não vai substituir o Arrascaeta da mesma forma, no mesmo nível. Mas pode substituir porque o Paquetá é um pifador. Mas entre o que o Flamengo precisa, hoje o Flamengo precisa mais de um Luiz Henrique do que de um Almada. Talvez esse não que a gente recebeu do Almada sirva para a negociação com o Luiz Henrique andar, né? Vamos dar uma olhada. E aqui a gente tem até uma entrevista do Paquetá ontem, onde ele fala sobre o Luiz Henrique. Obviamente eu brinquei sim com o Luiz Henrique, sobre uma possível ida ao Flamengo. É um cara que eu admiro muito, um grande atleta, que o clube faça o que tem que ser, o que tem que fazer, e se ele vier, será muito bem-vindo. É isso, cara, como eu falei. Talvez esse não que a gente recebeu do Almada sirva para abrir espaço para a negociação do Luiz Henrique, que na minha opinião, não sei a sua, deixei nos comentários, é muito mais jogador, se provou muito mais aqui no Botafogo. É um jogador que o Flamengo já tinha interesse há muito tempo, que demonstrou que tinha interesse em jogar no Flamengo também. Eu acho que tem muito mais na cara do Flamengo, muito mais identidade, muito mais personalidade de Flamengo. E se o Almada realmente não vier, que espero que não venha, porque se ele vier agora vai ser alguma loucura financeira do Boto. Eu acho que se tivesse que contratar alguém, seria o Luiz Henrique. Mas, o que você acha? O Flamengo corre riscos sendo presidido pelo BAP e sendo gerido pelo José Boto? Você acha que o Flamengo corre riscos? Deixa aí nos comentários. Valeu, pessoal. Tamo junto e é nóis.